Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, pessoal. Eu me chamo Ian, sou doutorando em Estudos Linguísticos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, na Faculdade de Formação de Professores, e meu orientador é o Marcos Wiedemann, né, da mesma instituição. E o meu trabalho é sobre aplicação de teorias linguísticas ao ensino de português como língua materna, propriedades caracterizadoras do sujeito sintático e do tópico discursivo. Bom, como irá ser dada a minha apresentação? Primeiro, eu vou evidenciar alguns dados do português brasileiro e eles serão o meu ponto de partida. Depois, eu vou trazer a visão da gramática tradicional para o fenômeno do sujeito e suas respectivas problemáticas. Vou traçar brevemente a disputa, né? Essa discussão tipológica, se o português seria uma língua de sujeito ou de tópico. Também vou falar um pouquinho sobre as construções de tópico, depois alguns aspectos que caracterizam tanto o sujeito quanto o tópico discursivo, e como ensinar, né, sobretudo, esse termo sintático na educação básica, e fazer uma breve análise linguística sobre a emergência de novos sujeitos no português brasileiro. E depois tecerei as minhas considerações finais. Bom, quando a gente observa alguns dados, a gente percebe que o tópico e o sujeito, eles, na verdade, se evidenciam no português brasileiro de diversas formas, né? Na sentença em A, nós temos a Ana, eu não sei se ela casará este ano, né? A Ana como tópico discursivo, ou seja, é o tema sobre o qual se faz uma declaração. O feijão Marlene deixou na geladeira na noite passada. Aí nós temos um claro exemplo de topicalização. Os condomínios, eles precisam de uma fiscalização mais rigorosa, ou seja, nós temos um pronome dentro da sentença comentário, retomando o tópico discursivo, né? Pontes, em 87, já trazia alguns exemplos que evidenciavam essas novas recorrências de tópico na língua, como, por exemplo, os relógios quebraram os ponteiros, né? Que são construções que geralmente estão vinculadas à oralidade, né? E, para fechar, essas janelas estão ventando, que é uma construção inovadora no português e, por isso, precisa de descrição. Quando a gente observa a declaração, né, da gramática tradicional para a conceituação de sujeito, a gente vê que ela se vale de um critério discursivo informacional para, na verdade, tentar definir uma categoria que é eminentemente sintática, que é o sujeito. Então, quando a gente abre o Cunha Sintra 375, por exemplo, eles vão falar que sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. No entanto, na língua a gente percebe diversas estruturas que a gente não consegue aplicar essa definição à estrutura, ao dado da língua. Como, por exemplo, os políticos que vieram no bairro, as vizinhas criticaram. O ser sobre o qual se faz a declaração é sobre os políticos que vieram no bairro. E, portanto, ele deveria ser o sujeito, como apregoa a definição de Cunha e Sintra. No entanto, isso não é efetivado, né? A gente sabe muito bem, sobretudo devido às marcas morfossintáticas, né, de concordância, que o sujeito aí é o SN às vizinhas, né, e não os políticos que vieram no bairro. Aquelas férias maravilhosas eu queria de volta. Nós temos aí um outro exemplo de topicalização, que é quando a gente pega uma estrutura argumental, ou seja, projetada pelo verbo, e coloca essa estrutura no início da sentença por fatores discursivos, informacionais, pragmáticos, né? Mais uma vez, aquelas férias maravilhosas não corresponde ao sujeito, embora seja o ser sobre o qual se faz a declaração. E aí a gente entra na discussão tipológica se o português seria uma língua de tópico ou de sujeito, né? E Lynn Thompson, em 75, vão fazer essa tipologia nas línguas naturais, né? E vão observar que determinadas línguas têm proeminência de tópico, como, por exemplo, o mandarim. E essa língua seria orientada para o discurso. Outras línguas, sobretudo as línguas de família indo-europeia, elas teriam uma orientação para a frase. E, portanto, nessas línguas, né,
indo-europeias, a gente vai perceber que tem mais proeminência de sujeito. Teriam também as línguas chamadas mistas, como japonês e coreano, aquela que nós não teríamos as duas categorias funcionando recorrentemente na língua, e, portanto, a gente não conseguiria definir se essa língua seria de sujeito ou de tópico. Também nós temos a língua tagalog, né, que é uma língua sincrética, que essas duas categorias, tanto sujeito quanto tópico, eles se fundiriam na língua e a gente não daria para perceber mais se aquilo se tratava de um sujeito ou de um tópico. E aí a gente entra, né, na discussão tipológica se o português brasileiro seria essa língua de sujeito ou de tópico ou de sujeito e tópico concomitantemente. Quando a gente observa trabalhos como Pontes 87, Negrão 90, Galvez 2001, Orsini 2013 e Cato 2006, essas pesquisadoras vão entender que o português é uma língua orientada para o discurso e, portanto, é uma língua de tópico. Ao passo que Duarte em 96 e Kennedy em 2002 vão dizer que o português brasileiro, na verdade, não é uma língua orientada pelo discurso, e sim uma língua orientada para a frase. E, portanto, o português brasileiro seria uma língua de sujeito, né? Há algumas discordâncias de autores sobre essa tipologia proposta, né, de que, por exemplo, o português brasileiro seria uma língua de tópico, uma vez que determinados autores vão ver que o chinês e o japonês, né, que são línguas que ninguém tem dúvida de que sejam línguas orientadas para o discurso, ou seja, uma língua de tópico, elas apresentam diversas categorias que, por exemplo, o português brasileiro não apresenta, como línguas que essas línguas são línguas de verbos finais, né? A gente tem uma codificação morfossintática do tópico. Essas línguas não dispõem de expletivos, não possuem ou possuem escassamente sentenças passivas, né? Nessas línguas, anáforas e pronominais nulas são orientadas para o tópico e não para o sujeito. Não existem restrições gramaticais para o constituinte que pode figurar como tópico, enquanto no português brasileiro a gente observa determinadas restrições. Nessas línguas dispõe de construções com sujeitos múltiplos, caso que não é do português. No português a gente pode abrigar diversos tópicos, mas não diversos sujeitos, né? E nessas línguas apresenta morfologia verbal de concordância, né? Ou seja, não uso de agrupê. Então, diversas são as características que determinadas línguas como o sujeito, o chinês e o japonês possuem, que o português não possui. E essas línguas, tanto o chinês quanto o japonês, ninguém tem dúvida de que se trata de línguas de tópico. E aí nós temos as construções de tópico, né? E eu peguei uma classificação proposta por Orsini e Vasco, 2003. A gente tem o anacoluto, que é quando o tópico não estabelece nenhuma relação gramatical com o verbo. Doce, eu gosto de gelatina, gosto de pudim. Ou seja, há tão somente aí uma relação semântica. Nós temos a topicalização, como eu disse, que é quando o tópico está vinculado a uma categoria vazia no interior da sentença ou comentário e ele tem uma função, né, argumental na frase. Lago também acho bonito. Então, também acho bonito o lago, também acho o lago bonito. Então, nós temos uma estrutura argumental que foi deslocada para o início da sentença. Nós temos também o deslocamento à esquerda, que é quando a gente tem a presença na sentença comentário de um pronome cópia ou de um constituinte, né, vinculado a esse tópico, que pode ser qualquer tipo de constituinte. As praias de Nordeste, elas são todas muito lindas. Então, nós temos o elas aí recuperando, né? O SN as praias do Nordeste. E nós temos também o tópico sujeito, que é quando o tópico é reanalisado como sujeito. Inclusive, ele instaura concordância. Essas janelas estão ventando. E aí nós temos diversas características que, na verdade, dicotomizam tanto o tópico quanto o sujeito. Enquanto o tópico, ele é obrigatoriamente uma expressão definida no português brasileiro, o sujeito ele possui maior
flexibilidade enquanto a isso. O tópico ele não está inscrito na estrutura argumental, enquanto o sujeito ele é predicado por um predicador, né? O tópico ele não possui propriedades formais e semânticas determinadas por esse predicador, enquanto o sujeito ele possui, porque, né, o predicador ele vai fazer seleção categorial, seleção semântica, né? Ou seja, ele vai instituir papel temático. O tópico ele encerra sempre informação velha, né, sobre o qual incide um foco prosódico, né, acentual. O sujeito nem sempre encerra uma informação velha, né? O tópico ele ocupa sempre a posição inicial da sentença, embora existam tópicos que vão para o final, mas geralmente estão no início, né? O sujeito ele nem sempre ocupa a posição inicial, então ele possui mais uma vez essa característica de maior flexibilidade na frase. E aí, como a gente ensina sujeito na educação básica, considerando que é um elemento, sobretudo, sintático, né? Ninguém tem dúvida de que o estudar gramática na educação básica deve vir a partir de uma concepção científica, né? Ou seja, a gente tem que formar cientificamente o aluno para ele fazer análise linguística, para ele perceber quais são as propriedades, os sistemas, as características da língua que ele já sabe, da gramática que ele já sabe, né? E aí eu estou falando língua aqui enquanto também faculdade mental, embora seja também um construto sócio-histórico. É levar para a sala de aula, por exemplo, atividades linguísticas, atividades epilinguísticas, atividades metalinguísticas, que seriam essas atividades, sobretudo, de sistematização, né? E aí, a gente tem na língua portuguesa também, sobretudo no português brasileiro, a emergência de novos sujeitos, né? Aquela loja vende livro, né? Quando a gente tem o apagamento da preposição, né? Do naquela loja vende livros. O meu DVD grava qualquer tipo de filme, no meu DVD grava qualquer tipo de filme. E aí o Avelar, em 2009, vai fazer um estudo muito interessante sobre essa queda, né? Dessa preposição. E, com certeza, quando há essa queda na preposição, há o estabelecimento de concordância, e aí sugere que essas estruturas que anteriormente não seriam sujeitos, elas viram sujeito, né? Porque há esse apagamento dessa preposição, né? O hospital contrata médicos, ao invés de no hospital contrata médicos, né? Também temos dados interessantíssimos da Sandra Quarezemin, né? E de Reis de 2019, né, sobre aquela escola ensina bordado, né, ao invés de naquela escola ensina bordado. Temos também um dado importante de Duarte 2000, né, a Clarinha, ela cozinha que é uma maravilha, né? Então nós temos várias estruturas, né, que carecem, né, de descrição, porque elas são emergentes no português brasileiro, né? E essas estruturas devem ser estudadas na educação básica, porque são estruturas que também os alunos produzem, né? E, obviamente, o ensino de gramática na educação básica, ele não pode relegar essas estruturas como se elas não existissem, né? Se elas existem, a gente precisa descrever, né? A gente precisa evidenciar para o aluno essas estruturas que eles próprios já produzem. E aí, nas considerações finais, eu elenco que há essa necessidade de mudança no paradigma metodológico do ensino de gramática, né? A gramática enquanto conhecimento internalizado do falante nativo, né? A gente aproximar pesquisas linguísticas das escolas, né? Porque eu acho que ainda há uma dicotomia muito grande, investir na formação continuada dos professores de língua portuguesa e frisar, né? Sempre a necessidade do ensino científico de gramática na educação básica, porque a linguagem ela serve para significar e a gente faz linguagem, a gente produz linguagem a partir da gramática, né? Essa gramática que já está internalizada em nosso cérebro, né? Na nossa mente, e é preciso que haja um ensino científico de gramática na educação básica. Muitíssimo obrigado. Aqui está o meu e-mail e aqui estão as considerações finais. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.